Meu nome é Margot e, aos 32 anos, construí uma carreira de sucesso como organizadora de eventos, orquestrando reuniões perfeitas para todos e sempre garantindo que as comemorações de Natal da minha família fossem impecáveis. Este ano, eu estava particularmente animada até que, sem querer, ouvi minha mãe e meus irmãos conspirando para me nomear a babá de 5 crianças, sem nem mesmo me pedirem. A traição me machucou profundamente, mas em vez de confrontar, decidi por algo melhor. De onde você está assistindo hoje? Se a sua família já te deu o devido valor, inscreva-se porque minha história pode inspirar seus próprios limites. Família é complicada. A minha certamente é, superficialmente, parecemos muito unidos, do tipo que se reúne para jantares de domingo e nunca perde um aniversário. Mas por trás dessa fachada perfeita, existe uma dinâmica que levei anos para reconhecer. Sou o filho do meio em uma família de 3 irmãos. Minha irmã mais velha, Abigail, é a perfeccionista com 2 meninos gêmeos, uns horrores de 7 anos, chamados Jackson e James, que ela, de alguma forma, acredita serem anjos encarnados. Meu irmão mais novo, Thomas, tem 3 filhos com sua esposa, Penny, Sophie, de 9 anos, Emma, de 5, e Lucas, de 3. E tem eu, a eternamente solteira Margot, a filha confiável que sempre se apresenta para os eventos familiares. Minha mãe, Linda, que ficou viúva há 5 anos quando meu pai faleceu de um ataque cardíaco repentino, passou a depender de mim mais do que às vezes considero justo. Meu pai sempre foi meu defensor, aquele que percebia quando outros se voluntariavam para me ajudar sem pedir. Sem ele, o equilíbrio mudou. Meu papel como coordenadora familiar não foi algo que escolhi, mas evoluiu naturalmente a partir das minhas habilidades organizacionais. Comecei aos poucos, ajudando a programar o jantar de ação de graças quando minha mãe parecia sobrecarregada após a morte de meu pai. Depois veio a Páscoa, depois o Natal, até que, de alguma forma, cada reunião familiar passou a ser minha responsabilidade de planejar, executar e, muitas vezes, financiar. Enquanto isso, construí meu negócio de planejamento de eventos do zero, começando com pequenas festas de aniversário e avançando para eventos corporativos e casamentos que agora cobram preços altíssimos. Minha agenda fica lotada com meses de antecedência, algo que minha família convenientemente esquece quando ligam com pedidos de última hora. No verão passado, Abigail ligou na véspera do seu aniversário, desesperada porque sua reserva para o jantar não tinha dado certo. Será que eu poderia arranjar alguma coisa para eles? Ah, e eu poderia ficar com os gêmeos enquanto eles saíam. Cancelei meus próprios planos e liguei para 3 donos de restaurantes que me deviam favores. Às 21 horas daquela noite, Abigail e o marido estavam desfrutando de um jantar privativo no terraço que eu havia organizado enquanto supervisionava os gêmeos, que se recusavam a dormir até que os pais voltassem à meia-noite. 2 meses atrás, Thomas precisou de ajuda emergencial com um projeto escolar para Sophie. A mensagem dele dizia: "Preciso de um diorama de dinossauro para amanhã de manhã. Você poderia me ajudar?" Todos sabemos que suas habilidades com artesanato são muito melhores que as minhas. Fiquei acordado até as 2 horas da manhã, criando uma paisagem pré-histórica que rendeu nota 10 para Sophie. Minha mãe confia em mim acima de tudo. Quando o cano estourou embaixo da pia da cozinha, fui a primeira a ligar para ela. Quando ela precisou se familiarizar com seu novo smartphone, passei 4 horas ensinando as funções básicas. Quando a árvore da vizinha caiu na garagem dela, cuidei do pedido de indenização do seguro, pois a papelada a sobrecarregou. Durante anos, aceitei esse papel sem reclamar. Afinal, família ajuda família. Mas algo mudou na primavera passada, quando conheci Jason em um evento beneficente que eu estava coordenando. Ele foi o fotógrafo contratado para registrar o evento e, entre os cliques da câmera e as minhas verificações na prancheta, descobrimos uma conexão que parecia natural. Pela primeira vez em anos, me senti animada para namorar alguém. Jason entendia minha agenda agitada, pois seu trabalho envolvia demandas semelhantes. Ele valorizava minhas habilidades de organização em vez de explorá-las. Quando eu falava sobre obrigações familiares, ele ouvia sem julgar, mas fazia perguntas gentis que me faziam refletir se o equilíbrio era justo. Com a aproximação do Natal deste ano, senti uma nova empolgação. Jason e eu namorávamos há 8 meses e eu queria que ele participasse da nossa comemoração em família. Dei dicas durante o jantar de ação de graças, mencionando que talvez levasse alguém especial este ano. Meu anúncio recebeu acenos distraídos enquanto todos se concentravam na refeição que eu havia preparado.
Comecei a planejar o Natal no início de novembro, encomendando ingredientes especiais e criando enfeites artesanais personalizados para cada membro da família. Reservei o presunto premium do açougue, que oferece apenas 20 unidades por temporada, pago inteiramente do meu próprio bolso, como presente para todos. Pesquisei atividades que as crianças pudessem gostar e criei livros de colorir personalizados com ilustrações das nossas tradições familiares. Minha sala de jantar virou sede do Natal, com listas, agendas e sacolas de compras organizadas por destinatário. Eu passava os fins de semana decorando a casa da minha mãe com guirlandas e arranjos frescos, subindo na escada alta para posicionar cada luz no devido lugar, enquanto ela supervisionava lá de baixo, com uma xícara de chocolate quente na mão. Este ano seria diferente, pois planejei apresentar nossas tradições ao Jason. Imaginei que serviríamos o jantar lado a lado, e sua presença seria uma declaração silenciosa sobre minha vida no futuro. Queria que minha família me visse como mais do que apenas uma ajudante confiável. Queria que eles vissem a mulher que construiu um negócio, encontrou o amor e ainda estava presente para a família. Acreditava que o receberiam com o mesmo carinho que eu sempre demonstrara aos seus parceiros. Eu não tinha ideia de como estava errada até aquele dia fatídico, uma semana antes do Natal. A manhã começou como qualquer outro dia de dezembro, com geada cobrindo os vidros do meu carro e música natalina tocando no rádio enquanto eu dirigia até a casa da minha mãe. Cheguei cedo para nossa sessão de planejamento pré-natal, carregando sacolas com novas decorações e minha fiel pasta de planejamento. A casa parecia tranquila vista de fora, as luzes que eu havia instalado ao longo do beiral cintilando alegremente contra o céu cinzento de inverno. Entrei com a minha chave, gritando um alô que não foi atendido. Presumindo que estivessem nos fundos da casa, coloquei minhas malas na entrada e fui em direção à cozinha, onde vozes ecoavam pelo corredor. Ao me aproximar, reconheci a risada da minha mãe, seguida pelo tom característico de Abigail e pela voz mais grave de Thomas. Quando eu estava prestes a virar a esquina e entrar na cozinha, meu nome me chamou a atenção e parei. Minha irmã estava falando. Então, estamos combinados. Margot cuidará de todas as crianças durante o jantar dos adultos. 5 crianças é muita coisa, mas ela cuida dos gêmeos o tempo todo, então adicionar mais 3 deve ser suficiente. Minha mão congelou na parede. Do que ela estava falando? Era a primeira vez que eu ouvia falar de um jantar separado para adultos. Na nossa família, o Natal sempre foi com todos reunidos em volta da mesa grande. Minha mãe respondeu: bem, acho que faz sentido. A mesa das crianças vai ser um caos, e a Margot é tão boa com elas. Além disso, ela já tem todas essas atividades planejadas. Essas atividades eram para depois do jantar, quando todos nós participaríamos. Eu tinha criado caças ao tesouro de Natal e projetos de artesanato com os quais os adultos ajudariam, não entretenimento de babá. Thomas interveio: ela pode jantar cedo com as crianças, e aí podemos jantar em paz, pelo menos uma vez. Ano passado, o Lucas teve aquele colapso, e eu mal consegui provar a comida que a Margot passou o dia todo cozinhando. Senti um aperto no peito enquanto continuava a ouvir, incapaz de me fazer notar. E ela também vai cuidar da limpeza, né? Acrescentou Abigail. Ela sempre cuida. Eu estava pensando que poderíamos abrir uma boa garrafa de vinho este ano sem nos preocuparmos em dirigir. Talvez até jogar uns joguinhos depois do jantar. Minha mãe riu. Bem, não é como se a Margot tivesse outros planos. Sem querer ofendê-la, mas estar solteira no feriado significa que ela tem tempo para ajudar. Todos nós temos parceiros e filhos a considerar. As palavras doeram como um tapa. Eu havia mencionado explicitamente levar o Jason para o Natal deste ano. Será que eles simplesmente não me deram ouvidos, ou pior, será que ouviram, mas ignoraram completamente? Ela mencionou aquele fotógrafo ultimamente, perguntou Thomas. Achei que isso tivesse acabado há meses. Ah, isso nunca foi sério, descartou minha mãe. A Margot se concentra demais no trabalho para que relacionamentos durem. Lembra daquele contador de alguns anos atrás? Mesma coisa. Meu histórico de relacionamentos estava sendo dissecado na minha ausência com informações completamente imprecisas. O contador havia se mudado para o outro lado do país em busca de uma oportunidade de emprego. Tínhamos nos separado em bons termos, e Jason ainda estava presente na minha vida, algo que eles saberiam se algum dia perguntassem sobre minha vida pessoal. Bem,
Funciona perfeitamente para nós, continuou Abigail. Ela pode entreter as crianças a partir das 16 horas. Vou dizer aos gêmeos para guardarem as demonstrações dos novos brinquedos para tia Margot. E ela também vai cuidar das tarefas do Papai Noel, certo? Perguntou Thomas. Embrulhar os últimos presentes e arrumá-los debaixo da árvore depois que as crianças forem dormir. Claro, confirmou minha mãe. A Margot sempre faz isso. E o café da manhã de Natal na manhã seguinte. Lembra que ela fez aquelas panquecas de boneco de neve ano passado? As crianças adoraram. Fiquei paralisada no corredor, com a mente acelerada para catalogar todas as suposições feitas sobre o meu tempo. Ninguém me perguntou se eu estava disposta a assumir esses papéis. Ninguém sequer cogitou que eu pudesse ter meus próprios planos ou desejos para o feriado. É muito conveniente ter uma organizadora de eventos na família, viu Abigail. Creche e buffet gratuitos, tudo em um. A risada delas ecoou em meus ouvidos enquanto eu me afastava silenciosamente da porta da cozinha. Com movimentos cuidadosos e silenciosos, peguei minhas malas na entrada e saí pela porta da frente sem fazer barulho. Eles nem perceberam que eu tinha estado lá. A viagem para casa passou num borrão, os limpadores de para-brisa acompanhando meus pensamentos acelerados. As lágrimas ameaçaram cair, mas não caíram, pois a raiva começou a substituir o choque inicial. Eu havia passado anos me esforçando ao máximo para criar momentos familiares perfeitos, e era assim que eles me viam, como a mulher solteira conveniente, sem nada melhor para fazer do que atender às suas necessidades. Ao entrar na garagem, a primeira opção que me ocorreu foi simplesmente cancelar o Natal por completo. Eu poderia alegar uma emergência no trabalho ou até mesmo contar a verdade sobre o que eu tinha ouvido. Mas a ideia do confronto, das respostas defensivas, da inevitabilidade de ser rotulada de hipersensível me fez hesitar. Dentro de casa, eu observava o centro de comando natalino que eu havia criado na minha sala de jantar, presentes personalizados embrulhados com laços artesanais, cartões de receitas organizados por tempo de preparo, decorações artesanais para cada membro da família. Horas e horas de trabalho, sem mencionar os milhares de dólares já investidos para tornar o feriado deles especial, tudo isso enquanto planejavam me relegar à mesa das crianças sem nem pedir. Afundei no sofá, o peso de anos de tratamento semelhante de repente se cristalizando em minha mente. Os aniversários em que meu presente era me oferecer para cuidar de crianças. As férias em família em que, de alguma forma, eu sempre acabava cuidando das crianças na piscina do hotel enquanto todos os outros aproveitavam os passeios. As inúmeras vezes em que reorganizei minha agenda porque a Margot é tão flexível com o tempo. O padrão estava dolorosamente claro agora. Eu não era vista como alguém com uma vida de valor igual à deles. Meu tempo era considerado propriedade comunitária, disponível para a conveniência deles. Quando essa percepção me invadiu, percebi que algo precisava mudar. Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar escura, cercada pelo brilho suave das luzes de Natal, tomando uma taça de vinho e alternando emoções. A raiva deu lugar à mágoa, depois à resignação, e então de volta à raiva, num ciclo exaustivo. Meu telefone vibrava periodicamente com mensagens da minha mãe perguntando para onde eu tinha ido, mas eu ainda não conseguia responder. Considerei minhas opções. O confronto direto parecia a abordagem mais direta. Eu poderia convocar uma reunião de família, explicar o que tinha ouvido e expressar meus sentimentos sobre ser subestimada. Mas a experiência me dizia como isso aconteceria. Abigail ficaria na defensiva, alegando que eu estava exagerando, Thomas pareceria desconfortável e falaria pouco, minha mãe choraria e me lembraria de como as férias tinham sido difíceis desde a morte do meu pai, efetivamente mudando a conversa para o luto dela em vez das minhas preocupações. Outra opção era simplesmente aceitar o papel que me haviam designado. Eu já havia feito isso inúmeras vezes. Eu poderia engolir minha decepção, cancelar meus planos com Jason e corresponder às expectativas deles. O caminho da menor resistência era bem conhecido em nossa dinâmica familiar. A terceira opção era me retirar completamente. Eu poderia cancelar o Natal, alegar doença ou emergência no trabalho e evitar toda a situação, mas isso parecia uma fuga, e só adiaria o inevitável confronto sobre as expectativas da família. Às 9h30, meu telefone tocou com o tom familiar da minha melhor amiga, Sofia. Eu havia mandado uma mensagem para ela mais cedo, com uma mensagem vaga sobre um drama familiar, e ela estava ligando para saber como eu estava.
Sofia me conhecia desde a faculdade e entendia a dinâmica da minha família melhor do que ninguém. Eles fizeram o quê? Exclamou ela depois que contei o que tinha ouvido. Sem nem te perguntar? Isso é mais do que desconsideração, Margot. É simplesmente desrespeitoso. A validação dela afrouxou algo no meu peito. Eu sei, mas é sempre assim. Eles acham que eu vou cuidar de tudo, porque sempre cuidei. Porque você é capaz e generosa, corrigiu Sofia. Não porque você é assistente pessoal deles. O que o Jason diz sobre tudo isso? Ainda não contei a ele, admiti. Tínhamos planos de passar a véspera de Natal juntos antes de nos encontrarmos com a minha família no dia de Natal. Agora não sei o que fazer. O que você quer fazer? Perguntou Sofia, cortando minha confusão com sua franqueza característica. A pergunta pairava no ar enquanto eu refletia sobre o que eu realmente queria, não o que causaria o mínimo de conflito ou o que atenderia às expectativas da minha família, mas o que oraria minhas próprias necessidades e limites. Quero ser valorizada, disse finalmente. Quero que reconheçam que meu tempo e esforço são importantes. Quero passar o Natal com pessoas que me vejam como uma pessoa completa, não apenas como um recurso conveniente. Enquanto eu falava, um plano começou a se formar na minha mente. Começou como uma pequena faísca de possibilidade que crescia a cada segundo. Afinal, eu era uma planejadora de eventos profissional, especializada em criar experiências e resolver desafios logísticos. Sofia, disse eu lentamente, e se eu simplesmente não estivesse lá? Você quer dizer cancelar de vez? Não, quero dizer, e se eu criasse um Natal diferente para mim este ano? E se, em vez de aparecer para ser babá deles, eu fosse para outro lugar? Um lugar maravilhoso. Senti um aperto no peito enquanto continuava a ouvir, incapaz de me fazer notar. E ela também vai cuidar da limpeza, né? Acrescentou Abigail. Ela sempre cuida. Eu estava pensando que poderíamos abrir uma boa garrafa de vinho este ano sem nos preocuparmos em dirigir. Talvez até jogar uns joguinhos depois do jantar. Minha mãe riu. Bem, não é como se a Margot tivesse outros planos. Sem querer ofendê-la, mas estar solteira no feriado significa que ela tem tempo para ajudar. Todos nós temos parceiros e filhos a considerar. As palavras doeram como um tapa. Eu havia mencionado explicitamente levar o Jason para o Natal deste ano. Será que eles simplesmente não me deram ouvidos, ou pior, será que ouviram, mas ignoraram completamente? Ela mencionou aquele fotógrafo ultimamente, perguntou Thomas. Achei que isso tivesse acabado há meses. Ah, isso nunca foi sério, descartou minha mãe. A Margot se concentra demais no trabalho para que relacionamentos durem. Lembra daquele contador de alguns anos atrás? Mesma coisa. Meu histórico de relacionamentos estava sendo dissecado na minha ausência com informações completamente imprecisas. O contador havia se mudado para o outro lado do país em busca de uma oportunidade de emprego. Tínhamos nos separado em bons termos, e Jason ainda estava presente na minha vida, algo que eles saberiam se algum dia perguntassem sobre minha vida pessoal. Bem, funciona perfeitamente para nós, continuou Abigail. Ela pode entreter as crianças a partir das 16 horas. Vou dizer aos gêmeos para guardarem as demonstrações dos novos brinquedos para tia Margot. E ela também vai cuidar das tarefas do Papai Noel, certo? Perguntou Thomas. Embrulhar os últimos presentes e arrumá-los debaixo da árvore depois que as crianças forem dormir. Claro, confirmou minha mãe. A Margot sempre faz isso. E o café da manhã de Natal na manhã seguinte. Lembra que ela fez aquelas panquecas de boneco de neve ano passado? As crianças adoraram. Fiquei paralisada no corredor, com a mente acelerada para catalogar todas as suposições feitas sobre o meu tempo. Ninguém me perguntou se eu estava disposta a assumir esses papéis. Ninguém sequer cogitou que eu pudesse ter meus próprios planos ou desejos para o feriado. É muito conveniente ter uma organizadora de eventos na família, riu Abigail. Creche e buffet gratuitos, tudo em um. A risada delas ecoou em meus ouvidos enquanto eu me afastava silenciosamente da porta da cozinha. Com movimentos cuidadosos e silenciosos, peguei minhas malas na entrada e saí pela porta da frente sem fazer barulho. Eles nem perceberam que eu tinha estado lá. A viagem para casa passou num borrão, os limpadores de para-brisa acompanhando meus pensamentos acelerados.
As lágrimas ameaçaram cair, mas não caíram, pois a raiva começou a substituir o choque inicial. Eu havia passado anos me esforçando ao máximo para criar momentos familiares perfeitos, e era assim que eles me viam, como a mulher solteira conveniente, sem nada melhor para fazer do que atender às suas necessidades. Ao entrar na garagem, a primeira opção que me ocorreu foi simplesmente cancelar o Natal por completo. Eu poderia alegar uma emergência no trabalho ou até mesmo contar a verdade sobre o que eu tinha ouvido. Mas a ideia do confronto, das respostas defensivas, da inevitabilidade de ser rotulada de hipersensível me fez hesitar. Dentro de casa, eu observava o centro de comando natalino que eu havia criado na minha sala de jantar, presentes personalizados embrulhados com laços artesanais, cartões de receitas organizados por tempo de preparo, decorações artesanais para cada membro da família. Horas e horas de trabalho, sem mencionar os milhares de dólares já investidos para tornar o feriado deles especial, tudo isso enquanto planejavam me relegar à mesa das crianças sem nem pedir. Afundei no sofá, o peso de anos de tratamento semelhante de repente se cristalizando em minha mente. Os aniversários em que meu presente era me oferecer para cuidar de crianças. As férias em família em que, de alguma forma, eu sempre acabava cuidando das crianças na piscina do hotel enquanto todos os outros aproveitavam os passeios. As inúmeras vezes em que reorganizei minha agenda porque a Margot é tão flexível com o tempo. O padrão estava dolorosamente claro agora. Eu não era vista como alguém com uma vida de valor igual à deles. Meu tempo era considerado propriedade comunitária, disponível para a conveniência deles. Quando essa percepção me invadiu, percebi que algo precisava mudar. Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar escura, cercada pelo brilho suave das luzes de Natal, tomando uma taça de vinho e alternando emoções. A raiva deu lugar à mágoa, depois à resignação, e então de volta à raiva, num ciclo exaustivo. Meu telefone vibrava periodicamente com mensagens da minha mãe perguntando para onde eu tinha ido, mas eu ainda não conseguia responder. Considerei minhas opções. O confronto direto parecia a abordagem mais direta. Eu poderia convocar uma reunião de família, explicar o que tinha ouvido e expressar meus sentimentos sobre ser subestimada. Mas a experiência me dizia como isso aconteceria. Abigail ficaria na defensiva, alegando que eu estava exagerando, Thomas pareceria desconfortável e falaria pouco, minha mãe choraria e me lembraria de como as férias tinham sido difíceis desde a morte do meu pai, efetivamente mudando a conversa para o luto dela em vez das minhas preocupações. Outra opção era simplesmente aceitar o papel que me haviam designado. Eu já havia feito isso inúmeras vezes. Eu poderia engolir minha decepção, cancelar meus planos com Jason e corresponder às expectativas deles. O caminho da menor resistência era bem conhecido em nossa dinâmica familiar. A terceira opção era me retirar completamente. Eu poderia cancelar o Natal, alegar doença ou emergência no trabalho e evitar toda a situação, mas isso parecia uma fuga, e só adiaria o inevitável confronto sobre as expectativas da família. Às 9h30, meu telefone tocou com o tom familiar da minha melhor amiga, Sofia. Eu havia mandado uma mensagem para ela mais cedo, com uma mensagem vaga sobre um drama familiar, e ela estava ligando para saber como eu estava. Sofia me conhecia desde a faculdade e entendia a dinâmica da minha família melhor do que ninguém. Eles fizeram o quê? Exclamou ela depois que contei o que tinha ouvido. Sem nem te perguntar? Isso é mais do que desconsideração, Margot. É simplesmente desrespeitoso. A validação dela afrouxou algo no meu peito. Eu sei, mas é sempre assim. Eles acham que eu vou cuidar de tudo, porque sempre cuidei. Porque você é capaz e generosa, corrigiu Sofia. Não porque você é assistente pessoal deles. O que o Jason diz sobre tudo isso? Ainda não contei a ele, admiti. Tínhamos planos de passar a véspera de Natal juntos antes de nos encontrarmos com a minha família no dia de Natal. Agora não sei o que fazer. O que você quer fazer? Perguntou Sofia, cortando minha confusão com sua franqueza característica. A pergunta pairava no ar enquanto eu refletia sobre o que eu realmente queria, não o que causaria o mínimo de conflito ou o que atenderia às expectativas da minha família, mas o que oraria minhas próprias necessidades e limites. Quero ser valorizada, disse finalmente. Quero que reconheçam que meu tempo e esforço são importantes. Quero passar o Natal com pessoas que me vejam como uma pessoa completa, não apenas como um recurso conveniente. Enquanto eu falava, um plano começou a se formar na minha mente.
Começou como uma pequena faísca de possibilidade que crescia a cada segundo. Afinal, eu era uma planejadora de eventos profissional, especializada em criar experiências e resolver desafios logísticos. Sofia, disse eu lentamente, e se eu simplesmente não estivesse lá? Você quer dizer cancelar de vez? Não, quero dizer, e se eu criasse um Natal diferente para mim este ano? E se, em vez de aparecer para ser babá deles, eu fosse para outro lugar? Um lugar maravilhoso. Eu quase conseguia ouvir o sorriso da Sofia através do telefone. Agora sim, essa parece mais com a Margot que eu conheço. O que você está pensando? Enquanto conversávamos, o plano tomou forma. Lembrei-me de um cliente mencionando um cancelamento de última hora em um resort de luxo no Caribe. Como organizadora de eventos, eu tinha contatos em locais por todo o país e além. Com algumas ligações, provavelmente conseguiria garantir uma reserva mesmo durante a correria do feriado. Eu poderia estar na praia no dia de Natal, pensei, a imagem ficando mais atraente a cada segundo. Sem cozinhar, sem limpar, sem embrulhar presentes à meia-noite. Faça isso, incentivou Sofia. Marque amanhã. Você merece uma pausa. Depois de encerrar a ligação com Sofia, abri meu laptop e comecei a pesquisar opções. O resort que minha cliente havia mencionado estava de fato disponível, tendo havido um cancelamento da suíte premium com vista para o mar. O preço era alto, mas eu estava economizando para uma reforma na cozinha que podia esperar. Era um investimento em algo mais importante, minha autoestima. Com entusiasmo crescente, reservei a suíte por 5 noites, a partir da véspera de Natal. Ao inserir as informações do meu cartão de crédito, senti um peso saindo dos meus ombros. Pela primeira vez, eu estava priorizando a minha própria felicidade. Mas e o Jason? Será que ele pensaria que eu estava fugindo de conflitos familiares? Será que ficaria decepcionado por não conhecer a minha família? Só havia uma maneira de descobrir. Apesar do horário avançado, liguei para ele. Quando ele atendeu, o barulho de fundo sugeria que ele ainda estava em uma sessão de fotos. Margot, horário perfeito. Acabei de terminar aqui. Está tudo bem? Nunca se liga tão tarde. Respirei fundo e expliquei o que tinha acontecido, desde a conversa que ouvi até a minha reserva impulsiva no resort. Sei que é de última hora, terminei, mas você gostaria de vir comigo? Passar o Natal na praia em vez de ficar com o meu drama familiar. A resposta dele foi imediata e entusiasmada. Tá brincando? Parece incrível. E, por incrível que pareça, o que eles planejaram fazer não foi legal. Você merece um tratamento melhor do que esse. O apoio dele solidificou minha determinação. Tem mais uma coisa que eu quero fazer, eu disse a ele. Ainda quero cuidar dos arranjos de alimentação da minha família. Isso é muito generoso da sua parte, considerando tudo, disse ele, parecendo um pouco confuso. Bem, respondi, com um sorriso se espalhando pelo rosto, tenho algo muito específico em mente. Na manhã seguinte, liguei para a Ducas, a empresa de buffet de luxo com a qual eu colaborava frequentemente em eventos corporativos. O proprietário, Anthony, ficou surpreso ao receber notícias minhas tão perto do Natal. Margot, o que posso fazer por você? Uma situação emergencial com um cliente? Na verdade, Anthony, este é um pedido pessoal. Preciso de um jantar de Natal especial entregue na casa da minha mãe, mas com alguns parâmetros bem específicos. Discutimos meus requisitos: um jantar elegante para adultos com harmonização de vinhos para 5 adultos e uma refeição separada para crianças, claramente identificada para menores de 10 anos. Especifiquei que todos os pratos deveriam estar completamente preparados, exigindo apenas aquecimento mínimo, com instruções detalhadas que até mesmo um novato na cozinha conseguiria seguir. Sem problemas, garantiu-me Anthony. Podemos entregar tudo às 16 horas no dia de Natal. Você estará lá para receber? Não, respondi, sentindo uma onda de satisfação. Estarei viajando. Eles terão que cuidar disso sozinhos, pelo menos uma vez. Com o buffet organizado e as férias reservadas, meu plano estava tomando forma. Eu daria à minha família exatamente o que eles queriam, um Natal sem a minha interferência, mas em condições que eles jamais esperariam. Às vezes, o melhor presente é a oportunidade de valorizar o que você não deu valor.
Nos dias seguintes, mantive a ilusão de que tudo estava indo conforme o planejado. Quando minha mãe ligou para perguntar por que eu tinha faltado à nossa sessão de planejamento, inventei uma história sobre uma emergência na festa de fim de ano de um cliente. Ela aceitou sem questionar, mas um lembrete de como meu trabalho era simultaneamente explorado e desprezado pela minha família. Bem, você ainda está cuidando das compras para o jantar de Natal, certo? Perguntou ela. Dei seu número para Abigail ligar sobre as alergias alimentares das gêmeas. De repente, elas não comem mais nada com corante vermelho. Na verdade, respondi, injetando entusiasmo na voz, preparei algo especial este ano. Buffet profissional da Ducas. Tudo será entregue pronto para servir. A surpresa da minha mãe era evidente. Buffet? Mas você sempre prepara a ceia de Natal. É tradição. Achei que assim seria mais fácil para todos, expliquei. Mais tempo para aproveitar o feriado em vez de ficar presa na cozinha. Depois de uma pausa, ela aceitou a mudança com surpreendente facilidade. Bem, se você acha que é melhor assim, você sempre sabe como tornar as coisas especiais, Margot. Superado esse obstáculo, passei para a próxima fase do meu plano. Precisava recuperar as decorações pessoais e relíquias de família que havia deixado na casa da minha mãe ao longo dos anos, itens que tinham valor sentimental para mim, mas que, de alguma forma, haviam se tornado propriedade comum no acervo da família. Na tarde seguinte, visitei a casa sob o pretexto de conferir o cardápio do buffet. Enquanto minha mãe falava ao telefone com uma vizinha, discretamente recolhi os enfeites pintados à mão da minha avó, as meias que eu bordara com o nome de cada membro da família e as travessas antigas que herdara da avó paterna. Esses tesouros haviam migrado gradualmente para a casa da minha mãe, pois era lá que sempre celebrávamos os feriados. Mas, neste ano, eles viajariam comigo ou permaneceriam em segurança em minha casa. Foi um pequeno ato de recuperação, mas significativo. Ao longo da semana, familiares me contataram com seus pedidos e suposições habituais. Thomas ligou para perguntar se eu poderia pegar os presentes de última hora para os filhos dele, já que eu era tão boa nesse tipo de coisa. Abigail me mandou uma mensagem informando que os gêmeos agora queriam fazer uma apresentação de Natal e precisariam de fantasias. Minha mãe deixou uma mensagem de voz perguntando se eu poderia chegar mais cedo na véspera de Natal para ajudá-la a reorganizar os móveis para um fluxo ideal. A cada solicitação, eu dava respostas evasivas: vou ver o que posso fazer. Minha agenda está bem cheia este ano. Pequenas sementes de dúvida que floresceriam em realização quando descobrissem minha ausência. Enquanto isso, preparei-me para minha escapadela. Comprei um novo fato de banho e uma roupa de praia, peças que não tinham lugar no meu guarda-roupa habitual de dezembro. Embrulhei os presentes que já tinha comprado para minha família e providenciei a entrega por correio na manhã de Natal. Apesar de tudo, não consegui deixá-los sem presentes. Cada pacote incluía um cartão com uma mensagem pessoal que indicava o meu desejo de um relacionamento mais equilibrado no futuro. Jason e eu finalizamos nossos planos de viagem, reservando um voo bem cedo na véspera de Natal. Ele parecia cada vez mais animado com nossas férias espontâneas, sugerindo atividades e pesquisando restaurantes em nosso destino. Seu entusiasmo reforçou minha decisão de priorizar esse novo relacionamento em detrimento de obrigações familiares que não eram apreciadas nem correspondidas. Na quinta-feira, 3 dias antes do Natal, encontrei-me com Anthony, da Ducas, para finalizar os preparativos do buffet. Sentamos em seu escritório, revisando o cardápio enquanto sua equipe preparava os pedidos de Natal na cozinha movimentada, além da divisória de vidro. Então, para confirmar, disse Anthony, conferindo suas anotações, teremos o jantar adulto com filé Wellington, legumes assados de inverno, purê de batatas trufado e a torta de chocolate com avelã de sobremesa. A harmonização de vinhos incluída. Depois, o jantar infantil com tiras de frango, macarrão com queijo, brócolis cozido no vapor e biscoitos de Natal, tudo etiquetado e com instruções de aquecimento. Perfeito, concordei. E você tem o endereço e o horário de entrega, 16 horas do dia de Natal. Anthony ergueu os olhos do tablet. Tudo pronto. Mas, devo dizer, é incomum você não estar lá. Você costuma ser tão presente nos eventos familiares. Sorri. Este ano, vou tentar algo diferente, abrir um pouco mais o controle. O que eu não disse foi que estava pagando um valor a mais pela entrega no dia de Natal, quase o dobro do preço normal.
mas valeria cada centavo imaginar a cara deles quando o buffet chegasse sem que eu aparecesse. Só mais uma coisa, acrescentei, enfiando a mão na bolsa. Você pode garantir que este bilhete esteja incluso na entrega? É importante que chegue junto com a comida. Anthony aceitou o envelope lacrado com o nome da minha mãe escrito com a minha letra caprichada. Sem problemas. Mais alguma coisa que eu deva saber? Só que o pagamento foi processado integralmente, incluindo a gorjeta para a equipe de entrega. Eles não precisarão fornecer nada além da assinatura. Naquela noite, compareci ao que seria meu último jantar em família antes do Natal. Minha mãe havia convidado todos para um jantar informal de pizza para a viagem, um contraste gritante com o elaborado banquete festivo que normalmente se esperava de mim. Ao nos reunirmos ao redor da mesa, notei as maneiras sutis com que minha família continuava a subestimar minha presença. Thomas me entregou o filho mais novo sem perguntar quando a criança começou a ficar agitada. Abigail discutiu os planos para a véspera de Natal, que aparentemente incluíam eu supervisionando uma competição de casinhas de gengibre para as crianças. Minha mãe mencionou que havia dito aos vizinhos que eu ficaria feliz em passear com o cachorro deles enquanto eles visitavam parentes do outro lado da cidade. Ninguém me perguntou sobre meus planos ou preferências em nenhum momento. Nenhuma vez notaram minha quietude incomum ou a maneira como eu desviava das perguntas sobre a logística do Natal. Estavam tão acostumados com a minha acomodação que não conseguiam perceber as mudanças que já estavam acontecendo. Enquanto dirigia para casa naquela noite, senti uma mistura de tristeza e determinação. Eu amava profundamente minha família, mas padrões estabelecidos ao longo dos anos não mudariam sem uma ruptura significativa. Às vezes, amar significava criar situações desconfortáveis que, em última análise, levavam ao crescimento. E, às vezes, o respeito próprio exigia se afastar daqueles que não conseguiam ver o seu valor. No dia seguinte, preparei minha mala com protetor solar e vestidos de verão, um ato que soou rebelde no frio de dezembro. Confirmei nosso serviço de transporte no aeroporto e imprimi nossos cartões de embarque. Tudo estava pronto para nossa escapada de Natal. Naquela noite, desliguei meu celular mais cedo do que o habitual, sem vontade de atender a pedidos de última hora de familiares. Amanhã traria compreensão ou caos. De qualquer forma, eu estava pronta para um novo tipo de Natal. A manhã de 24 de dezembro amanheceu clara e fria, com o sol de inverno refletindo nos gramados congelados enquanto nosso serviço de carro percorria as ruas tranquilas em direção ao aeroporto. Jason sentou-se ao meu lado, folheando as informações do resort em seu celular, enquanto eu observava pela janela as decorações natalinas que adornavam as casas pelas quais passávamos. Reconsiderando, perguntou ele, notando minha expressão pensativa. Pensei na pergunta cuidadosamente antes de responder. Não sobre ir, só estou me perguntando como eles vão reagir quando perceberem que eu realmente não vou. Meu celular estava desligado desde a noite anterior, e eu planejava mantê-lo assim até chegarmos ao aeroporto. A desconexão temporária foi libertadora e angustiante, como remover uma farpa que estava cravada há tanto tempo que se tornará parte de mim. O aeroporto fervilhava de viajantes de férias, pais atarefados levando crianças animadas, enquanto casais e viajantes sozinhos se moviam com determinação em direção aos seus portões de embarque. Despachamos nossas malas e passamos pela segurança com surpreendente facilidade, encontrando tempo de sobra antes do embarque. Em um café no aeroporto decorado com enfeites e árvores em miniatura, finalmente liguei meu celular. Como esperado, as notificações começaram a chegar imediatamente: 6 chamadas perdidas da minha mãe, 4 da Abigail, 3 mensagens de texto do Thomas perguntando se eu poderia pegar pilhas no caminho, e mensagens de voz se acumulando em rápida sucessão. Percorria as mensagens com um distanciamento estranho, como se estivesse lendo o drama familiar de outra pessoa. A mensagem mais recente da minha mãe me arrepiou, apesar do sistema de aquecimento superaquecido do aeroporto. Margot, onde você está? Estamos esperando para começar o café da manhã da véspera de Natal. As crianças estão pedindo seus rolinhos de canela. Os rolinhos de canela que eu nunca concordei em fazer. O café da manhã que eu nunca concordei em ir. As expectativas se acumularam sobre suposições, sobre anos de conformidade. Eles ainda não têm ideia, murmurei, mostrando as mensagens para Jason. Suas sobrancelhas se ergueram enquanto ele examinava as mensagens cada vez mais frenéticas. Quando você vai contar a eles? Agora, decidi, meu dedo pairando sobre as informações de contato da minha mãe,
mas apenas o suficiente para que eles saibam que não devem me esperar para cuidar das crianças. Escrevi uma mensagem breve: não estarei disponível para cuidar das crianças durante o jantar de Natal amanhã. Aproveitem a refeição só para adultos. Com carinho, Margot. Deliberadamente vaga, sem dizer onde eu estava ou que não estaria presente em nenhuma das festividades, apenas o suficiente para atrapalhar o plano que eu tinha ouvido. Segundos depois de enviar a mensagem, meu telefone começou a tocar com a ligação da minha mãe. Deixei cair na caixa postal 2 vezes antes de finalmente atender na terceira tentativa. Margot Elizabeth, onde você está? A voz da minha mãe carregava a aspereza de alguém desacostumado a ter suas expectativas frustradas. Bom dia, mãe, respondi calmamente, sinalizando para Jason que aquela era a ligação. Ele me deu um sinal de positivo encorajador. Não me venha com um bom dia, mocinha. As crianças estão esperando o café da manhã, e precisamos finalizar a programação das atividades desta noite. Por que você não está aqui? Respirei fundo, concentrando-me no movimentado terminal do aeroporto. Eu não vou, mãe. Nem hoje, nem amanhã. O silêncio que se seguiu se estendeu por vários segundos antes que ela respondesse, com a voz subitamente incerta. Como assim, não vem? Claro que vem. É Natal. Ouvi a conversa de vocês semana passada, expliquei, mantendo a voz calma apesar da adrenalina correndo pelo meu corpo. Aquela em que você, Abigail e Thomas decidiram que eu seria a babá das 5 crianças durante o jantar só para adultos. Aquela em que vocês riram de mim por ser solteira e não ter nada melhor para fazer. Outro silêncio pesado. Quando ela voltou a falar, seu tom havia mudado de indignação para apaziguamento. Ah, Margot, você entendeu errado. Estávamos só tentando resolver a logística. É claro que queremos você no jantar dos adultos também. Você está sendo hipersensível. Sou mesmo. Porque me pareceu bem claro. E se encaixa num padrão, mãe. Vocês todas fazem planos para o meu tempo sem pedir, como se ele pertencesse a vocês por padrão. Como se a minha vida e as minhas escolhas importassem menos do que as de todo mundo. Isso é ridículo, protestou ela, mas com menos convicção. Onde você está agora? Venha aqui e podemos discutir isso pessoalmente. Estou no aeroporto, respondi, observando nosso voo iniciar o processo de embarque. Meu voo parte em 30 minutos. Aeroporto? Sua voz aumentou de tom. Que voo? Para onde você vai? De férias com Jason, o fotógrafo que vocês acharam que eu não estava mais vendo. Na véspera de Natal, Margot? Você não pode estar falando sério. E o jantar de amanhã? E os presentes das crianças? E todas as tradições que você sempre cumpre? O anúncio de embarque ecoou pelo terminal, chamando nosso grupo para o portão. É isso aí, mãe. Eles se tornaram minha responsabilidade sem que ninguém me perguntasse se eu queria essa função. Este ano, estou escolhendo algo diferente. Seu tom mudou novamente, desta vez para um pânico mal contido. Mas e o jantar? Eu não preparei nada. Pensei que você estivesse cuidando de tudo como sempre. O buffet será entregue amanhã às 16 horas, expliquei. Tudo está pago com instruções detalhadas. Jantar de adulto para 5, refeições infantis claramente identificadas. Tudo o que você precisa fazer é aquecer e servir de acordo com as instruções. Buffet, ela repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. Mas isso não é a mesma coisa que uma refeição caseira. As crianças vão ficar muito decepcionadas. As crianças vão gostar de tiras de frango e biscoitos de Natal, assegurei. E vocês, adultos, vão aproveitar seu bife Wellington com harmonização de vinho sem precisar se preocupar com os cuidados com as crianças. Afinal, era esse o plano, não era? Só que sem mim na jogada. Nossa fila foi chamada para o embarque, e Jason gesticulou em direção ao portão. Assenti, pegando minha bagagem de mão. Preciso ir agora, mãe. Nosso voo está embarcando. Margot, espere. O desespero em sua voz era inconfundível agora. Você não pode simplesmente ir embora. O que vamos fazer sem você? A pergunta pairava entre nós, carregada de uma revelação não intencional.
O que eles deveriam fazer sem mim? Descobrir por si mesmos. Talvez valorizar o trabalho que eu sempre fiz. Talvez reconhecer minha ausência como consequência de suas ações. Espero que vocês consigam, eu disse gentilmente. A comida será entregue. Os presentes para as crianças estão embrulhados e etiquetados no armário do quarto de hóspedes. Instruções detalhadas para tudo estão na pasta no balcão da cozinha, aquela que nenhum de vocês se deu ao trabalho de olhar, embora eu a consultasse constantemente. Mas não será a mesma coisa, ela insistiu. Não, concordei, não será. Quando chegamos ao porteiro, entreguei minha mensagem final. Feliz Natal, mãe. Aproveitem o jantar adulto que vocês planejaram. Vou desligar o celular durante o voo, mas vou verificar as mensagens quando pousarmos. Quando você volta? Ela perguntou, com a voz trêmula, sugerindo que as lágrimas eram iminentes. Depois do Ano Novo, respondi. Aí a gente conversa. Antes que ela pudesse responder, encerrei a ligação e coloquei meu celular no modo avião. Quando Jason e eu encontramos nossos assentos no avião, senti uma mistura complexa de emoções, culpa por atrapalhar as férias em família, ansiedade pelo confronto que viria, mas, por trás de tudo isso, uma profunda sensação de libertação. O avião taxiou pela pista enquanto a comissária de bordo dava as instruções de segurança. Ao decolarmos, ascendendo através das nuvens em direção ao céu azul claro, me livrei mentalmente do peso das expectativas que carreguei por tanto tempo. Independentemente do que me aguardasse no retorno, eu finalmente havia defendido meu próprio valor na equação familiar. Jason apertou minha mão quando o sinal de cinto de segurança apitou. Você está bem? Virei-me para ele com um sorriso que parecia mais genuíno do que qualquer outro que eu havia conseguido em semanas. Agora estou. Feliz Natal para nós. Enquanto nosso avião voava para o sul, em direção ao sol e às novas tradições, deixei para trás a neve, o drama familiar e anos de acomodação não correspondida. Pela primeira vez, o Natal seria sobre alegria e não sobre obrigação, e talvez, quando a poeira baixasse, minha família entenderia por que essa atitude havia sido necessária o tempo todo. A manhã de Natal amanheceu com o sol dourado entrando pelas cortinas da nossa suíte à beira-mar, um contraste gritante com a paisagem coberta de neve que eu havia deixado para trás. Caminhei até a varanda, com o café na mão, observando os banhistas matutinos desafiando as ondas suaves enquanto as palmeiras balançavam ao vento. A cena tranquila não se parecia em nada com o que normalmente aconteceria na casa da minha mãe, crianças correndo escada abaixo ao amanhecer, adultos lutando para funcionar sem cafeína e eu orquestrando o caos cuidadosamente cronometrado da abertura dos presentes e da preparação do café da manhã. Jason se juntou a mim na sacada, envolvendo minha cintura com os braços. Feliz Natal! Algum arrependimento por estar aqui em vez de lá? Pensei seriamente na pergunta. Surpreendentemente, não. Sinto falta das partes boas, claro, a animação das crianças, o momento em que todos abrem o presente perfeito que encontrei para elas, mas o alívio de não ser responsável pela felicidade de todos hoje supera tudo isso. Passamos a manhã trocando os presentinhos que havíamos trazido, saboreando um luxuoso café da manhã entregue pelo serviço de quarto e caminhando pela orla coletando conchas. O resort tinha palmeiras decoradas com luzes cintilantes e laços vermelhos, uma versão tropical e excêntrica do Natal que me encantou. Precisamente ao meio-dia, enquanto relaxávamos à beira da piscina, tomando drinks de frutas decorados com pequenos guarda-sóis, verifiquei meu celular pela primeira vez desde que nosso voo havia pousado na noite anterior. A enxurrada de notificações me deu um aperto no estômago de ansiedade, mas me forcei a analisá-las metodicamente: 27 chamadas perdidas, 42 mensagens de texto, 13 correios de voz. Minha família não encarou minha ausência levianamente. Comecei com as primeiras mensagens, acompanhando a progressão das reações à medida que a véspera de Natal se desenrolava sem mim. As mensagens iniciais da minha mãe oscilavam entre sentimentos de culpa, as crianças estão tão decepcionadas, e acusações raivosas, não acredito que você nos abandonou assim. As mensagens de Abigail eram previsivelmente egocêntricas, como vou lidar com o comportamento dos gêmeos durante o jantar sem a sua ajuda, enquanto as de Thomas demonstravam uma perspicácia surpreendente, nós realmente erramos, não é? As mensagens de voz contavam uma história semelhante, com a voz da minha mãe ficando cada vez mais frenética ao perceber que eu realmente não iria aparecer para salvar o dia. A última mensagem da véspera de Natal,
datada de 23h43, capturou sua admissão vulnerável. Não sei como fazer isso sem você, Margot. Sempre confiei em você para fazer o Natal acontecer. Esse era o ponto crucial. Eu havia me tornado tão essencial para a experiência de férias deles que minha ausência criou um vácuo que ninguém estava disposto a preencher. Mas essa dependência custou a minha própria alegria nas férias, um preço que eu não estava mais disposto a pagar. As mensagens de Natal começaram cedo, com a mensagem de Abigail às 7h12 capturando o caos familiar em tempo real. Os gêmeos estão brigando para ver quem abre o primeiro presente, e a mamãe está chorando no banheiro. Isso é um desastre, e a culpa é sua. No meio da manhã, o tom mudou. Thomas enviou uma mensagem surpreendentemente reflexiva: agora entendi. Nós não te damos valor há anos. Peço desculpas pela minha parte nisso. As crianças sentem sua falta, mas eu disse a elas que a tia Margot também precisava de férias. Feliz Natal, onde quer que você esteja. A mensagem de voz da minha mãe na manhã de Natal foi chorosa, mas menos acusatória. O buffet chega às 4. Encontrei sua pasta com todas as instruções. Nunca imaginei o quanto você se esforçou para planejar tudo. Por favor, ligue quando puder. A mensagem mais surpreendente veio da Abigail por volta das 11 horas, então, eu tive que lidar sozinha com o colapso dos gêmeos esta manhã, quando eles não conseguiram encontrar as meias de chocolate especiais do Papai Noel que você sempre faz. E sabe de uma coisa? Percebi que nunca tive que lidar com o comportamento deles na manhã de Natal porque você sempre se intrometeu. Isso não é justo com você. Foi preciso a sua saída dramática para eu perceber isso. Ainda estou brava por você não ter nos contado diretamente, mas estou começando a entender o porquê. Enquanto eu lia as mensagens, um peso saiu dos meus ombros. Eles estavam começando a entender. A perturbação que eu havia causado era desconfortável, mas necessária, forçando-os a reconhecer padrões que eram invisíveis quando eu os obedecia. Jason notou meu sorrisinho quando desliguei o telefone. Boas notícias? Progresso, respondi. Eles estão chateados, mas também estão começando a entender. O Thomas até se desculpou. Você vai ligar para eles? Balancei a cabeça. Ainda não. Acho que eles precisam de um tempinho a mais para lidar com o desconforto. E, sinceramente, eu também. Este é o primeiro Natal em anos em que não estou sempre verificando se todos estão felizes. Passamos a tarde fazendo um passeio de mergulho com snorkel, com os peixes coloridos e as formações de corais proporcionando uma distração bem-vinda da dinâmica familiar. Voltando ao nosso quarto para nos preparar para o jantar especial de Natal no restaurante à beira-mar do resort, verifiquei meu celular novamente. Novas mensagens haviam chegado, principalmente da minha mãe. Às 16h37, o buffet acabou de chegar. Tudo está lindamente embalado, com instruções que até eu consigo seguir. O bilhete que você deixou me fez chorar. Você tem razão, nós nos aproveitamos da sua generosidade. Sinto muito, Margot. Por favor, ligue quando estiver pronta. Eu não esperava um reconhecimento tão rápido do problema. Normalmente, minha família precisava de várias conversas e de um tempo considerável para assumir a responsabilidade por comportamentos ofensivos. Talvez minha ausência tenha criado um espaço para reflexão que minha presença nunca permitiu. Às 17h45, Abigail enviou uma foto do jantar elegantemente servido com a legenda: está delicioso, mas não tem o mesmo sabor sem você aqui. As crianças estão se comportando muito bem com sua refeição especial. Você pensou em tudo, mesmo na sua ausência. As mensagens continuaram pela noite. Thomas enviou um vídeo das 5 crianças cantando uma canção de Natal que aparentemente haviam ensaiado como uma surpresa para mim. Minha mãe enviou uma foto da família reunida ao redor da árvore, com um espaço vazio visível onde eu normalmente me sentaria. Quando Jason e eu voltamos do nosso jantar de Natal à luz de velas, eu me senti emocionalmente pronta para responder, não com um telefonema, que poderia se transformar em exigências chorosas pelo meu retorno, mas com uma mensagem em grupo que articulasse claramente meus sentimentos. Redigi a mensagem cuidadosamente: Feliz Natal a todos. Estou segura e bem. Precisava desse tempo longe para processar como me sinto há anos. Quando ouvi vocês planejando me usar como babá padrão sem nem pedir, isso cristalizou um padrão que já vinha acontecendo há muito tempo.
Meu tempo, meus esforços e minha presença foram subestimados. Fui tratada como um recurso em vez de uma pessoa com minhas próprias necessidades e desejos. Amo todos vocês, mas precisava que vivessem um Natal sem a minha acomodação constante para entender o verdadeiro custo. Fico feliz que o buffet tenha dado certo e que vocês estejam aproveitando ao máximo. Conversaremos quando eu voltar, mas, daqui para frente, as coisas precisam mudar. Eu mereço a mesma consideração e respeito que cada um de vocês espera. Aproveitem o resto do feriado. Vejo vocês no ano novo. Hesitei antes de acrescentar uma última frase. PS Jason manda lembranças. Ele adoraria conhecer vocês em circunstâncias diferentes. Depois de enviar a mensagem, desativei as notificações e coloquei meu celular no criado mudo. Qualquer resposta que chegasse poderia esperar até de manhã. Esta noite seria para observar o luar no oceano e apreciar o presente que eu havia me dado, a liberdade de priorizar minha própria felicidade. Enquanto adormecíamos ao som das ondas do lado de fora da janela, senti uma paz que faltava no Natal há anos. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é se afastar e criar espaço para a mudança. As reações iniciais da minha família sugeriram que eles eram capazes de crescer como eu esperava, mas só o tempo diria se essa ruptura levaria a uma transformação duradoura em nossa dinâmica. De qualquer forma, eu havia dado o primeiro passo crucial em direção a um relacionamento mais equilibrado com as pessoas que eu amava, e esse foi um presente de Natal que valeu a pena comemorar. 3 semanas depois do Natal, destranquei a porta do meu apartamento e empurrei minha mala para dentro do espaço familiar que, de alguma forma, parecia diferente depois do meu tempo fora. As férias prolongadas com Jason se transformaram em uma exploração da cultura local além dos limites do resort, com passeios improvisados de um dia a vilas costeiras e noites degustando a culinária regional em restaurantes onde os turistas raramente se aventuravam. A experiência foi revigorante de maneiras que eu não esperava, proporcionando não apenas uma fuga das obrigações familiares, mas uma redescoberta da minha própria curiosidade e espontaneidade. A primeira reunião familiar após meu retorno estava marcada para o domingo seguinte, para comemorar o aniversário do meu sobrinho Lucas. Encarei o evento com uma mistura de determinação e apreensão, sem saber se os insights da minha ausência no Natal se traduziriam em mudanças significativas ou se retornariam aos padrões estabelecidos sob a pressão da interação presencial. Quando cheguei à casa de Thomas e Penny, carregando um presente modestamente embrulhado em vez dos elaborados acessórios de festa que eu normalmente levaria, os cumprimentos iniciais foram constrangedores. Minha mãe me abraçou com muita força, sussurrando: "Precisamos conversar", no meu ouvido. Abigail me cumprimentou com um oi firme, com uma expressão reservada. Apenas Thomas parecia genuinamente relaxado, me cumprimentando com um sorriso caloroso e um sincero: "Que bom ter você de volta." As crianças me proporcionaram uma distração bem-vinda, bombardeando-me com atualizações animadas sobre presentes de Natal e aventuras escolares. Percebi com interesse que elas estavam sendo supervisionadas pelos respectivos pais, em vez de serem automaticamente direcionadas a mim. Durante um intervalo na comemoração, minha mãe me encurralou na cozinha enquanto eu enchia meu copo d'água. "O que você fez no Natal foi muito doloroso, Margot", ela começou, em voz baixa para não ser ouvida. "Estávamos todos contando com você." Encontrei seu olhar firmemente. "É exatamente esse o problema, mãe. Vocês estavam contando comigo sem perguntar se eu estava disponível. Vocês planejaram o meu tempo como se fosse seu." "Somos uma família", ela retrucou. "Família se ajuda." "Sim, mas deve ser recíproco", expliquei. "Quando foi a última vez que alguém desta família perguntou o que poderia fazer para me ajudar? Quando foi a última vez que alguém considerou que eu poderia ter meus próprios planos ou preferências para as festas de fim de ano?" Ela franziu a testa enquanto considerava minhas perguntas. Depois de um momento, seus ombros cederam um pouco. "Não me lembro", admitiu. "Acho que nos acostumamos com você sempre sendo quem cuida de tudo." "Isso não é justo com nenhum de nós", eu disse gentilmente. "Não é justo comigo ser sempre a doadora, e não é justo com você ser sempre a recebedora. Eu quero um relacionamento mais equilibrado." Lágrimas brotaram em seus olhos. "Estou pensando nisso desde o Natal. Depois que seu pai morreu, eu me apoiei tanto em você. Era mais fácil continuar fazendo isso do que descobrir como me virar sozinha." "Desculpe, Margot. Não percebi o quanto estava pedindo de você."
Seu reconhecimento, tão diferente da resposta defensiva que eu esperava, me pegou de surpresa. Obrigada por dizer isso, mãe. Eu quero melhorar, ela continuou, enxugando uma lágrima. Não quero te perder por ter sido egoísta. Conversamos por quase 30 minutos, mergulhando em anos de expectativas acumuladas e padrões não examinados. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente ouvida ao expressar o quão isolado era sempre priorizar as necessidades dos outros acima das minhas. E, pela primeira vez, vi minha mãe como alguém que lidava com suas próprias dificuldades, em vez de simplesmente impor demandas sobre o meu tempo. Mais tarde, naquela tarde, Abigail se aproximou de mim na varanda dos fundos, de onde eu havia saído para um momento de silêncio. Que coisa incrível você fez no Natal, disse ela, com um tom deliberadamente leve, embora o olhar permanecesse sério. Não foi uma coisa boa, corrigi. Foi um limite. Ela tomou um gole da bebida, considerando minhas palavras. Os gêmeos perguntavam por você todos os dias. Onde está a tia Margot? Porque ela não está aqui, ela fez uma pausa. Eu não tinha uma boa resposta, porque dizer o nós nos aproveitamos dela até ela ficar farta não parecia apropriado para uma criança de 5 anos. Apesar de tudo, ri. O que você disse a eles? Que às vezes os adultos também precisam de férias e que deveríamos ter pensado mais no seu tempo? Ela me encarou diretamente. No começo, fiquei com raiva. Parecia que você tinha nos abandonado quando precisávamos de você. Mas depois tive que lidar sozinha com os colapsos da manhã de Natal, as birras na hora de dormir e todas as pequenas crises que você costuma amenizar sem que ninguém perceba. E, perguntei quando ela se calou. E percebi que estávamos usando você como uma válvula de escape conveniente. Sempre que a criação dos filhos fica difícil, passamos o problema para a tia Margot. Ela balançou a cabeça. Isso não é justo e também não é bom para as crianças. Elas precisam ver os pais lidando com os desafios, não terceirizando as partes difíceis. A percepção dela me surpreendeu. De todos os meus familiares, eu esperava que Abigail fosse a mais resistente a mudanças. Obrigada por dizer isso, eu disse sinceramente. Eu amo as gêmeas e quero fazer parte da vida delas. Só não quero ser a solução padrão para todos os problemas. Entendido. Ela assentiu. Então, me conte sobre isso, Jason. É sério? A mudança para o interesse pessoal na minha vida, em vez do que eu poderia fazer por ela, marcou mais um pequeno passo à frente. Conversamos sobre meu relacionamento e seus desafios profissionais, sobre nos relacionarmos como irmãs em vez de como prestadoras de serviços e clientes. Thomas provou ser meu maior aliado no processo de adaptação da família. Durante o jantar, ele deliberadamente redirecionava as conversas quando elas se voltavam para suposições sobre a minha disponibilidade. Quando nossa mãe mencionou que precisava de ajuda para reorganizar a garagem na primavera, Thomas interrompeu: talvez pudéssemos reservar um sábado para resolver isso juntos, se a Margot estiver disponível. A ênfase na minha escolha e a sugestão de responsabilidade compartilhada soaram revolucionárias em nosso contexto familiar. À medida que as semanas se transformavam em meses, as mudanças se consolidavam em novos padrões. As reuniões familiares se tornaram esforços colaborativos, em vez de minha única responsabilidade. As mensagens de texto começavam com: você está disponível para ajudar? Em vez de: preciso que você cuide de tudo. Minha mãe começou a frequentar aulas comunitárias para construir sua própria rede social, em vez de depender exclusivamente da companhia dos filhos. Meu relacionamento com Jason floresceu no ambiente mais saudável que criei ao estabelecer limites. Ele participou de várias reuniões familiares, onde foi recebido com interesse genuíno, em vez do reconhecimento superficial que eu temia. Sua perspectiva externa me ajudou a reconhecer quando velhos padrões ameaçavam ressurgir, e seu apoio reforçou meu compromisso de manter um relacionamento equilibrado com minha família. No Natal seguinte, a transformação foi notável. O planejamento começou com uma reunião familiar em novembro, onde as responsabilidades foram divididas igualmente entre todos os membros adultos. Minha mãe foi anfitriã, Thomas cuidou das atividades das crianças, Abigail cuidou da troca de presentes e eu coordenei a refeição, mas com contribuições significativas de todos. Na véspera de Natal, enquanto todos nos reuníamos na sala de estar da minha mãe, com canções de Natal tocando suavemente e crianças animadas arrumando biscoitos para o Papai Noel, me vi vivenciando a alegria natalina que me faltava há anos.
Sem o peso da responsabilidade única, pude estar presente no momento, apreciando as conexões que sempre foram o verdadeiro propósito dos nossos encontros. O melhor Natal de todos, sussurrou Jason enquanto observávamos a cena familiar se desenrolar. Porque não estou exausto de torná-lo perfeito para todos os outros, concordei. Mais tarde naquela noite, quando as crianças finalmente adormeceram e os adultos desfrutaram de um momento de tranquilidade ao redor da árvore, minha mãe ergueu o copo em um brinde. "A Margot", disse ela, com os olhos encontrando os meus com compreensão, que nos ensinou que amar alguém significa respeitar seus limites, não apenas aceitar seus sacrifícios. Obrigada por ter a coragem de nos mostrar uma maneira melhor de ser família. A jornada não foi fácil. Houve momentos de regressão, conversas desconfortáveis e o trabalho desafiador de estabelecer novas expectativas. Mas o resultado valeu cada momento difícil, uma família que funcionava por meio do respeito mútuo em vez da exploração conveniente, e relacionamentos que nutriam em vez de esgotar. Ao olhar para os rostos daqueles que eu amava, compreendi que, às vezes, o maior ato de amor é defender o próprio valor. Ao fazer isso, você cria a possibilidade de relacionamentos baseados no cuidado mútuo, em vez de obrigações desequilibradas. A cadeira vazia que eu havia deixado no Natal anterior abriu espaço para um crescimento que beneficiou a todos. Então, se você já se viu dando e dando, mas recebendo pouco em troca, lembre-se de que estabelecer limites não é egoísmo, é necessário. Seu tempo, seu esforço e sua presença são presentes valiosos que merecem ser reconhecidos e apreciados. E aqueles que realmente o amam se elevarão para corresponder ao padrão que você estabeleceu. Você já teve que estabelecer limites com pessoas queridas que não valorizavam você? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias sobre como navegar em relacionamentos complicados com coragem e respeito próprio. Obrigado por ouvir e lembre-se, às vezes, o melhor presente que você pode dar a si mesmo é a coragem de dizer chega.